Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa série Escalando a Pirâmide da Automação. Se esse conteúdo agrega valor na sua vida profissional, eu peço que você comente, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você pode ajudá-los a entender um pouco mais sobre automação e agregar esse valor na vida deles também. Fica aqui comigo que a gente vai começar aqui no terceiro passo, falando sobre controle do processo na pirâmide da automação. Bom, então continuando a nossa aula 15, nós vamos adicionar todas as tags de comunicação aqui no nosso sistema supervisório. Lembrando o seguinte, que as tags de comunicação vão fazer comunicação direta, através da rede com as memórias do controlador lógico programável. Muito semelhante a como a gente fez na interface homem-máquina. Bom, todos os controles que vão ser efetuados na IHM e no sistema supervisório, nós precisamos duplicá-los, Nós vimos isso na aula passada, ok? Bom, já criamos as duas tags aqui, os dois bits de memória para o sistema SCADA, o sistema supervisório. Criamos também para a interface homem-máquina, tanto que aqui nós chamamos de IHM, por exemplo, aqui o setpoint a gente chamou de IHM underline setpoint. Agora, nós vamos adicionar algumas variáveis aqui que são de utilização pelo sistema supervisório. Bom, para adicionar as minhas tags aqui no sistema supervisório, nós precisamos criá-la, abrir um espaço de memória lá no controlador lógico programável. Tá? Então, aqui na programação do PLC, a gente vai criar SCADA underline BT valve enchimento on. Ok. Bom, eu vou adicionar essa variável aqui embaixo, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar. Vou colocar todo mundo junto aqui, tá? Então adicionamos 3 botões aqui. Precisamos adicionar mais esse cara aqui, que vai ser o SCADA underline automático e SCADA underline manual. Aplicar aqui a minha configuração. Ok. Então vamos iniciar a inclusão das tags de comunicação. Aqui em Driver, vou clicar com clique direito, inserir tag de comunicação. A gente consegue adicionar várias tags de uma só vez. Bom, vamos ver todas as tags que nós precisamos incluir aqui no sistema supervisório. Então tenho botão de partida, botão de parada, automático manual, botão de válvula de enchimento on, temos aqui também o sinaleiro BT partida e temos aqui o sinaleiro BT parada, tá? Então temos 7 tags. Eu vou adicionar 8, tá? Vai que a gente precisa de adicionar 8 tags, tá? Então vou adicionar 8 tags aqui. Adicionamos todas as tags aqui já na minha tabela de tags do sistema supervisório. Bom, nós adicionamos aqui alguns bits de memória. Eu só vou copiar aqui o nome, dos meus bits de memória e vou colar aqui nos nomes das tags de comunicação do meu sistema supervisório. Muito semelhante ao que a gente já fez na aula passada. Perceba o seguinte, que a gente já adicionou duas aqui, a tag de partida e de parada. Então agora a gente vai adicionar essa tag aqui, tá? Vai adicionar essa tag aqui. Vamos adicionar automático manual. Esse cara aqui, como é unidirecional, essas indicações a gente pode fazer a leitura diretamente. Não precisa criar uma outra tag de comunicação, não precisa criar um outro bit de memória para exclusivamente para o sistema SCADA. Então aqui, simplesmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos apenas pegar aqui esse cara, eu vou copiar o nome aqui e vou colar aqui na minha tabela de tags. Bom, adicionamos os bits de memória. Então vamos adicionar as palavras de memória. Então, se temos 6 palavras, eu vou adicionar aqui mais 3, tá? E replicar o mesmo procedimento que nós fizemos para os bits de memória, aqui para o caso das palavras de memória.
Bom, talvez a gente não utilize todas essas tags aqui no sistema supervisório, mas é legal adicionar porque a gente tem uma noção aí de todas as tags que estão implementadas no nosso sistema. Bom, com a lista de tags já adicionada, né, nós vamos fazer a configuração aqui dos parâmetros de cada tag. Bom, como esses caras aqui, né, são bits de memória, a gente vai continuar adicionando aqui o número 6, tá? O valor 6, que o valor 6 aqui no parâmetro 2, conforme nós vimos na aula passada, você vai configurar o tipo de dado que o supervisório vai fazer lá dentro do PLC. Aqui nós vamos selecionar, né, o endereço de cada memória. Então, voltando aqui à minha programação do PLC, aqui na minha lista de bits de memória, eu tenho aqui o bit, né, a válvula de enchimento ON na memória 16, então basta apenas adicionar 16 e copiar todas as memórias, né, e adicionar as respectivas memórias aqui no meu sistema supervisório. Bom, essas tags aqui elas vão fazer a leitura de valores, né, como 10, como 20, como 1000, e esses valores são as palavras de memória. A gente já não vai adicionar no valor 6 aqui no parâmetro 2 de cada tag. Nós vamos adicionar o parâmetro, né, o número 3, tá? O número 3, você configura o SCADA para ele fazer a leitura das palavras de memória do PLC. Então todos esses aqui vão ser parametrizados com o número 3 e vamos adicionar os endereços de memória. Então aqui na minha lista palavras de memória, vamos pegar aqui a primeira tag, que é o sensor de nível. O sensor de nível está no endereço 0, tá? Percent MW0. Então, esse endereço aqui nós vamos adicionar como 0 mesmo, ok? Pot set point, né? Está no endereço percent MW1. Então, aqui eu vou adicionar o número 1. E basta apenas replicar esse procedimento para todas as tags posteriores. Bom, primeiramente eu vou salvar aqui todos os meus arquivos do projeto e nós vamos iniciar a simulação. Se todas as tags aqui ficar na cor azul, significa que nós já temos aí, já estamos aí efetuando comunicação bem sucedida entre o sistema supervisório e o PLC. Então, perceba que todas as minhas tags estão na cor azul, né, indicando que nossa conexão foi bem sucedida. Agora nós vamos acrescentar, né, vamos criar a nossa tela, que vai ser uma tela muito parecida com a nossa interface homem-máquina, porém aqui implementada no sistema supervisório. Bom, para iniciar a nossa primeira tela, né, nós vamos, eu vou clicar aqui em tela inicial, tá? Dá 2 cliques aqui. Aqui é o layout de tela, tá? O design de tela do sistema supervisório. Eu vou retirar um pouco aqui o zoom, então basta apenas teclar o botão Ctrl, né, e girar a bolinha do mouse aí, né? Aí você consegue aumentar e diminuir o zoom, ok? Bom, eu vou adicionar primeiramente aqui o fundo do nosso sistema. Então, vou clicar aqui em figura, vou criar um bloco aqui, um objeto gráfico. Aqui eu vou selecionar a imagem de fundo, tá? Então, essa imagem vai ter disponível aí na descrição para você baixar. Okay? Então, vou aqui em supervisório, que eu já tenho uma imagem já criada aqui, tá? Então, selecionei a imagem, vou clicar em abrir. Eu já tenho aqui meu tanque. Perceba que ele está distorcido, tá? Então, para melhorar isso, eu vou clicar com o clique direito, tamanho original. Ele já está no tamanho original aí, que vai aparecer na tela, né? Com as proporções preservadas. Bom, agora eu vou adicionar aqui os botões de partida e de parada do sistema. Então, para isso, é só selecionar essa ferramenta aqui, botão de comando, tá? Adicionar um botão aqui. Eu vou adicionar o nome desse botão, né? É só procurar aqui, seleciona um botão, vem aqui nessa tabela, procura pela palavra Caption e aqui eu vou adicionar partida. Okay? Então, perceba que o nome do botão já apareceu aqui nele, tá? Então, eu vou copiar e colar esse botão aqui, então vou adicionar ele aqui embaixo, é só teclar Ctrl+C, Ctrl+V, vir aqui em Caption e alterar a palavra aqui para parada. Salvar o projeto. E nós precisamos agora linkar esse botão com as nossas tags de comunicação. Para esse primeiro caso,
nós vamos fazer esse link apenas com os botões escada partida, né, escada BT partida e escada BT parada, que corresponde aos 2 botões que nós já adicionamos na tela. Bom, para fazer esse link é muito simples. Basta clicar aqui no meu botão partida, né? Dar 2 cliques aqui com o botão esquerdo, ok? Aqui nós vamos criar um evento, né? Que ele vai executar, que o sistema supervisório vai executar toda vez que o operador clicar nesse botão, ok? Então, para isso, aqui já temos o tipo de evento, que é o clique, tá? Aqui nós vamos selecionar o evento de inverter valor, okay? Então, pique, né, inverter valor, ok? Vou clicar aqui, ele aparece essa telinha aqui. Aqui nós selecionamos a tag de comunicação, para esse caso é o nosso botão de partida, tá? Então, clica aqui nesse quadradinho aqui, ok? Só vir aqui, tá? Se a sua árvore estiver fechada, só vir aqui em servidor, abre aqui, driver 1, okay? E aqui a gente consegue acessar todas as nossas tags de comunicação. Bom, qual que é a tag que a gente precisa? É esse cara aqui, ó, escada BT partida. O que eu quero dessa tag, tá? Eu quero o valor dela, né? Então, o valor dela, ela pode armazenar o valor 0 ou 1 lá no PLC, ok? E essa tag, quando ela entrar lá no PLC através da rede, ele vai buscar, o que ele vai buscar dessa memória? O valor dela, tá? Então, é isso aqui que a gente vai selecionar. Então, value, colar, tá? Já fizemos a linkagem aqui do botão com a minha tag de comunicação. Agora, eu vou adicionar o seguinte, o valor 1 vai ser 0 e o valor 2 vai ser 1. O que é isso aqui? Bom, o evento que nós selecionamos é o valor, né? É o evento de alterar o valor, ou seja, como a gente está lidando com um bit de memória, a gente sabe que o bit de memória ele pode armazenar o valor 0 ou 1, então se ele tiver 0 e o operador clicar no botão, ele vai alterar esse valor lá no PLC para 1, e se esse valor tiver 1, ele vai alterar para 0. Bom, o que vai acontecer aqui? Aqui no valor 2 eu preciso colocar o número 1, tá? Bom, não sei se você já percebeu, mas isso aqui pode acontecer um problema, porque esse tipo de evento, o que ele faz com a variável? Ele altera o valor da variável, aperta uma vez, ele altera para 1, altera de novo, ele altera para 0, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Na programação no PLC, eu preciso fazer com que a programação, se ela perceber que o operador acionou o botão para partir pelo sistema supervisório, ele tem que setar essa variável de novo para 0, tá? Porque o botão lá do operador, o que ele faz? Ele dá um clique, ele dá um pulso, né? O bit de memória de partida vai para 1, e depois quando ele remove o dedo lá da EHM, o bit de memória vai para 0. Aqui precisa acontecer isso, só que a gente não vai fazer isso pelo supervisório, a gente vai fazer isso pelo software pelo programa do controlador lógico programável. Bom, o que a gente precisa fazer aqui, tá? Aqui em principal, eu vou criar uma rung nova aqui, tá? Eu vou chamar essa rung de escada, tá? E aqui nessa rung escada, eu vou adicionar um contato de saída aqui, vou chamar pelo símbolo escada partida. Como a gente vai precisar fazer isso para todos os botões, tá? Eu vou adicionar logo aqui o símbolo escada parada, tá? A gente vai precisar fazer isso com a parada também, ok? Então, puxei aqui, tá? Bom, a gente precisa resolver um probleminha aqui, tá? O tipo de contato de saída que a gente vai utilizar é esse contato aqui, ó, bobina de reset, tá? Então, aqui só selecionar a bobina de reset aqui, clicar em cima aqui e clicar embaixo, tá? Ele já faz aqui a substituição do contato de saída. O que esse reset faz? Caso, né, esse valor esteja armazenando o valor 1, quando o scan do PLC chegar nessa linha aqui, ele vai resetar para 0, tá? Então, setar é para 1, resetar é para 0, ok? Então, vou salvar aqui novamente meu programa e vou iniciar aqui a simulação e o sistema supervisório. Vou vir aqui no meu sistema supervisório, né? Então, cliquei em partida. Perceba que o meu sinaleiro do botão de partida foi acionado, então o sistema já partiu. Vamos executar aqui a parada do sistema. Perceba que o sistema agora está na condição de parada. Assim nós conseguimos finalizar a primeira implementação dos botões de partida e parada aqui do sistema supervisório
do nosso sistema de controle de nível on-off. Na próxima aula nós vamos fazer aqui a implementação dos outros recursos gráficos, né, dos outros botões do nosso sistema, para a gente conseguir fazer a alteração de set point e ver aqui mais algumas informações da nossa planta. Grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.